Mulher, escritora de uma obra-prima. Quem nunca ouviu falar de Frankenstein? Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Grace e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Mary Shelley. Quem foi essa mulher? O que acontecia na mente dela para ela criar um personagem tão envolvente, enigmático? Mas Mary teve uma vida marcada por tragédias, rebeldia intelectual e uma intensa busca criativa. Quem foi Mary Shelley? Ela nasceu em 30 de agosto de 1797. Nascida em Londres, seus pais eram intelectuais e eles eram bem radicais, eu diria. Seu pai, William Godwin, filósofo político anarquista. Sua mãe, pioneira do feminismo, gente. Mary Wollstonecraft, e autora de Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher. Então ela estava em volta de cultura, posicionamento, pessoas que pensavam e questionavam. Não que ela tenha vivido muito tempo com sua mãe, mas com certeza ela ouvia falar muito dela. Isso porque 11 dias após o seu nascimento, a sua mãe morreu, por conta de complicações no parto, deixando assim Mary e sua meia-irmã, Fanny Imlay, que era filha de Mary de um relacionamento anterior. Godwin criou Mary em um ambiente intelectual, cercada de livros, discussões filosóficas. Mas ele era viúvo, então ele se casa novamente com Mary Jane Clairmont. Isso aconteceu em 1801 e ela trouxe consigo duas enteadas, Claire e Charles. A relação de Mary com a sua madrasta era bem tensa, mas ela se dava muito bem com Claire, que agora seria sua meia-irmã. E é muito importante mencionar Claire aqui, porque mais pra frente ela conhece Lord Byron, tem uma filha com ele e tem um monte de tragédia em volta disso. Mas eu não vou discorrer completamente a história de Claire aqui. Mas Mary crescia e a ausência da sua mãe e a falta ali de amor da sua madrasta marcaram e afetaram ela profundamente. Ela sempre ia ao túmulo de sua mãe e ali ela ficava por horas, ela lia, ela refletia. E com apenas 16 anos ela conhece o amor, um rapaz casado. Ele se chamava Percy Shelley. Ele era meio que um discípulo de seu pai. E em 1814 eles acham de bom tom fugir juntos, levando Claire Clairmont, lembra sua meia-irmã? O escândalo abalou a sociedade da época. Tem até uma lenda envolvendo o amor dos dois, que ela teria perdido a virgindade em um cemitério, na verdade no túmulo de sua mãe. Mas pode ser que isso seja apenas uma lenda romantizada, ou será que não? Ela era meio gótica suave, né, gente? A primeira esposa de Percy Shelley se suicida. Eles fugiram em 1814, em 1816 isso acontece. Caminho livre para os dois, eles se casam. Mas o casamento e a vida a dois não foi feliz 100% do tempo. Eles tiveram 4 filhos, porém 3 desses filhos morreram ainda bebês. Apenas Percy Florence sobreviveu. Mary tinha crenças e influências filosóficas da sua mãe e de seu pai. Ela defendia a educação e a autonomia das mulheres. Embora ela não fosse uma feminista tão radical quanto sua mãe, ela criticava injustiças sociais. Assim como Shelley, seu marido, ela questionava a religião. Isso foi refletido em uma das suas obras mais famosas, Frankenstein, que explora ali uma criação sem Deus. Mas como ela chegou até essa ideia do Frankenstein? Agora a história começa a ficar muito boa. Lembra que eu ia falar sobre Lord Byron, certo? Acontece que em 1816 aconteceu o ano sem verão. Mary e Percy Shelley visitaram a Vila Diodati, na Suíça, com Lord Byron e John Polidori. Um vulcão na Indonésia causou um clima anormal. E o grupo não tinha muito o que fazer, sem televisão e tal. Eles passavam noites lendo histórias de fantasmas. Devo dizer que Claire Clairmont foi junto nessa viagem. Lord Byron, então, propõe um desafio para todos ali presentes. Cada um escreveria uma história de terror. Todos estavam ali, isolados, o clima era chuvoso, nublado. Então, cada um do grupo começa a criar suas histórias de terror. Porém, Mary teve um sonho. Nesse sonho, nessa visão, era um cientista criando uma criatura, dando vida a essa criatura que não era nada bonita. Essa imagem seria a base para Frankenstein. Mas é claro que ela expandiu essa história. Responsabilidade científica, no qual Victor Frankenstein abandona sua criação. Solidão e rejeição enfrentada pela criatura dentro de uma sociedade. O romance / terror foi publicado em 1818, com o prefácio de Percy, o nome de seu marido. Só em 1823, Mary foi creditada. Frankenstein é considerado o primeiro romance de ficção científica e uma crítica atemporal.
E por que ela não colocou o seu nome de primeira no livro? Bom, mulheres sofriam preconceito. Ainda mais mulheres escrevendo sobre temas masculinos. Não, e eu não esqueci da Claire Clairmont, não. Ela teve um breve relacionamento com Lord Byron, ela ficou obcecada por ele. E os dois tiveram uma filha. A menininha se chamava Alba. Ele pediu para que Claire mandasse a menina para que ele cuidasse, porque ele não concordava com o estilo de vida do Shelley. Claire então manda a menininha para a Itália, onde Lord Byron vivia, mas ele manda a menina para um convento com apenas 4 anos de idade. Uma pena, ela não sobreviveu muito, ela morreu com 5 anos de idade. Claire nunca se recuperou da morte da filha. De um outro relacionamento, Lord Byron também teve outra filha, Ada Lovelace. Foi uma matemática e escritora inglesa, reconhecida principalmente pela criação do primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Vai sair vídeo completo dela nesse canal também. Em 1822, Percy Shelley morre afogado. Sua viuvez precoce deixou ela na pobreza. Ela então foi forçada a viver de sua escrita. Será que sua própria vida não teria refletido em Frankenstein também? Já que Victor na história rejeita sua criação. Assim como simbolicamente Mary se sente abandonada, principalmente por sua mãe que ela nem chegou a conhecer. Tragédia pessoal, genialidade literária. Em um isolamento surgiu uma história que nós lemos até hoje. A saúde de Mary Shelley começa a se deteriorar. Em 1º de fevereiro de 1851, ela morre aos 53 anos de idade. Ela tinha dores de cabeça intensas por anos. Isso fazia com que ela tivesse dificuldades para ler e escrever também. Ela tinha um tumor cerebral. Essa pelo menos foi a causa oficial, mas alguns sugerem que ela sofreu um AVC. E aqui temos um detalhe sombrio. Ela guardou cinzas do coração de seu marido e mechas de cabelo de seus filhos falecidos na sua escrivaninha. Todos esses objetos foram encontrados por seus familiares após a sua morte. No século XIX, era muito comum as pessoas guardar mechas de cabelo dos falecidos. A era vitoriana valorizava muito o luto, eles tinham certos rituais. E guardar partes, como mechas de cabelo, era como manter uma conexão com quem já se foi. Além das mechas de cabelo de seus bebês falecidos, seus familiares encontraram em sua escrivaninha o que acreditava-se ser o coração calcificado de seu marido, Percy, que morreu em 1822. Durante a cremação de Percy, seu amigo Edward Trelawney afirmou que o coração de Percy não queimou. O coração teria sido calcificado por causa da tuberculose? Sim, é possível. Mary guardou o órgão envolto a uma seda, com versos do poema Adonais. Há debate se o órgão realmente era o coração. Essas práticas hoje são consideradas mórbidas, mas para a época, sem fotografia, Instagram, essa era uma forma de ter seus entes queridos eternizados. E essa foi a história de uma mulher criativa que amou, sofreu, passou por dores, mas teve seu nome imortalizado, principalmente por conta da sua principal obra, Frankenstein. E esse foi o vídeo de Mary Shelley. Você já conhecia ela? Você imaginava que uma mulher teria escrito e criado Frankenstein? Se vocês também quiserem um vídeo sobre a mãe dela, sobre a mãe de Ada Lovelace, porque tem muitas pessoas e personagens nessa história, né? Eu trago pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.